Olá, amigos! As eleições estão aí e ninguém pode ficar de fora. Por isso, ao invés de perder o seu tempo votando, eu vou ensinar-lhe como escolher um ganhador. É bem simples. Quando a tela de vereador aparecer, basta você digitar o código 911113, que você entrará no sistema de recadastramento de urna. Você deve confirmar. Aí então, basta você escolher para qual candidato todos os votos da urna serão redirecionados. Você não precisa ficar mais em dúvida se perderá ou não o seu voto. Afinal, o nosso sistema de votação é o mais seguro de todos. Hoje eu estou aqui com o professor Diego Aranha, da Universidade de Brasília. Ele é professor de ciência da computação, inclusive tem doutorado, né, Diego? Sim. E ele foi o responsável pela única equipe que conseguiu descobrir uma falha nos testes promovidos pelo TSE em relação à urna eletrônica. E hoje ele vai explicar para a gente o que foi, né, que realmente foi feito e quais as implicações disso. Então, Diego, eu vou passar a palavra para você explicar para a gente, até porque eu acho que a mídia não divulgou da forma correta, pelo menos eu achei que foram poucas informações, né? Então, eu queria te deixar livre para explicar, até com detalhes, o que foi feito. Tudo bem. Eu devo fazer, então, um relato cronológico da coisa toda, como o evento foi organizado, eu acho interessante, até porque, pelo que eu sei, até o Amilcar sabe melhor que eu, esse foi o segundo teste do TSE, né? Exato. Exatamente. E, salvo engano, aí vocês podem me corrigir, foi só dessa vez que eles forneceram o código-fonte da urna, né? Não foi isso? Sim, e esse foi o principal motivo de eu ter organizado uma equipe, né, de eu ter aceitado. Na verdade, já respondendo, fazendo um relato, o TSE lançou uma chamada pública, eu acho que no site deles, eu não sei exatamente se eles fizeram uma chamada em outros fóruns, mas no site deles eles fizeram uma chamada pública a respeito da ocorrência desses testes públicos de segurança. E aí eu recebi um convite a partir de um colega de trabalho, o professor Marcelo Ladeira, também na Universidade de Brasília. Ele me sugeriu que eu organizasse, que eu coordenasse uma equipe para participar nesse evento. Então, assim que eu recebi o convite, eu fui verificar as regras do jogo, digamos assim, né? E o único critério que eu tinha estabelecido para mim mesmo de não participação é se a gente não tivesse acesso ao código-fonte da urna. Porque eu sou professor de ciência da computação, eu entendo de software, entendo de segurança de software, não entendo de hardware. Então eu senti que eu só poderia dar contribuição, ou o evento só alcançaria o objetivo que o próprio TSE estabeleceu de melhorar o sistema de segurança, o sistema de votação eletrônica do Brasil, se o acesso ao código-fonte fosse disponibilizado para os investigadores. Então esse foi o principal motivo de eu ter topado, de eu ter aceitado coordenar uma equipe para participar do evento. O evento ele se dividiu em duas etapas, então nós tivemos de início uma fase de preparação com a duração de 3 dias. Na manhã do primeiro dia eles fizeram uma palestra de abertura, onde eles explicaram como se organiza o sistema eletrônico de votação, que software que roda na urna eletrônica, quantos são os componentes, uma série de detalhes técnicos, né, a respeito de como o sistema eletrônico brasileiro de votação se organiza. E na tarde do primeiro dia nós começamos essa fase de preparação, onde nós podíamos acessar o código-fonte e fazer perguntas técnicas, pedir esclarecimentos para o pessoal do TSE. Então a gente protocolava, tinha a chance de protocolar uma pergunta para ser respondida pelo pessoal de desenvolvimento do TSE. Aí no final desses 3 dias, o objetivo desses 3 dias era formular hipótese, não era fazer testes. Então nós tínhamos que coletar informação para preparar um plano de teste a ser aprovado ou não pelo tribunal. Então, vários planos de teste foram aprovados e alguns outros não foram aprovados para execução na segunda fase do evento, que era a fase de testes, que era o teste propriamente dito, né? Diego, só desculpa interromper. Então, na verdade, os testes teriam que ser aprovados. Quer dizer, então, que teve algum teste que você queria ter feito que não foi aprovado? Não, nós formulamos dois testes diferentes, um para atender cada um dos dois objetivos, para cada um dos dois objetivos estabelecidos pelo TSE.
No edital de abertura, o TSE já estabeleceu seriam dois objetivos desejáveis para as equipes atingirem, que era tentar provocar uma falha na urna eletrônica, tentar tirar a urna eletrônica das suas condições normais de operação, e a outra era tentar provocar uma fraude numa votação simulada, né? Então, esses eram os dois objetivos principais. Nós entregamos um plano de teste para cada um desses objetivos, com a descrição de que procedimentos a gente ia utilizar, e os dois foram aprovados. Entretanto, na fase de testes, nós não tivemos tempo para sequer começar a trabalhar num desses dois planos de teste. Então, nós entregamos, esclarecendo mais um pouco sobre que tipos de fraude o edital determinava. O edital separava entre falha e fraude, e a fraude podia ser um ataque ao sigilo ou um ataque à integridade de uma votação. Então, ou tentar quebrar o anonimato dos votos, recuperar que votos foram inseridos, foram contabilizados para cada eleitor pela urna, e o outro era de tentar desviar o voto de um candidato para o outro. Então, tinha esses dois, a categoria de fraude se separava ainda, se dividia nesses dois critérios diferentes: violar o sigilo ou violar a integridade. Nós protocolamos um plano de testes para violar o sigilo, e nós protocolamos um outro plano de testes para atacar a integridade da votação. Só tivemos tempo de executar o do sigilo, porque a fase de testes também tinha apenas 3 dias. Nós tivemos que repetir a nossa metodologia uma série de vezes na fase de testes, para que ficasse claro que ela funcionava e ela atendia o objetivo que se propunha. E não tivemos tempo para tentar executar esse plano de testes que tentava violar a integridade. Mas os dois foram aprovados pelo TSE. Nós não protocolamos nenhum plano de testes que causar uma falha na urna eletrônica, mesmo porque esse outro objetivo é bem menos importante do que os outros dois de fraude, né? Diego, só outra coisa. Pelo que eu entendi, então, além do TSE ter que aprovar os requerimentos de teste, é claro, eles estabelecem um limite de tempo, né? Se não houvesse esse limite de tempo, provavelmente vocês teriam muito mais chance de explorar outras falhas, né? A gente teria mais tempo até de fazer uma avaliação completa de todo o sistema, né? Como a gente tinha um tempo muito restrito, e era uma competição também entre equipes, a atuação da equipe sempre tentou se orientar usando essas regras. Assim, a gente não podia ignorar que tinha um limite de tempo e que a gente também estava em competição com outras equipes. Tinha um critério de premiação, ainda que simbólico, um critério de pontuação e de premiação. Uhum. Então, assim, a estratégia que nós desenvolvemos para executar durante a fase de testes era a mais ágil, a com melhor custo-benefício e a que nós construímos a partir de uma avaliação superficial, de um acesso superficial ao sistema eletrônico de votação. Nós só tivemos 3 dias para analisar o código-fonte. No primeiro dia, por exemplo, existia apenas uma sala de visita ao código-fonte, era uma sala lacrada. E no primeiro dia tinha uma equipe que voltaria eles vinham, acho que de Taubaté, eles voltariam no mesmo dia para a cidade de origem. Então, no primeiro dia, eles tiveram acesso exclusivo a essa sala e ficaram o dia inteiro examinando o código-fonte. Nós só conseguimos acesso ao código-fonte às 11 horas da manhã do segundo dia, porque ainda que a sala estivesse vazia já no segundo dia, estivesse reservada para a gente poder logo cedo ir lá e começar a apurar informações do código-fonte, precisava ter uma pessoa determinada, uma pessoa para nos conduzir até lá e nos acompanhar dentro da sala do código-fonte também. Então, só nas 11 da manhã do segundo dia que nós tivemos acesso, nós de fato começamos a nos preparar para formular um teste que pudesse ser executado na fase de testes, né? Inclusive, na entrevista com o Amilcar, né, Brunazzo, ele tinha citado essa restrição de tempo, quer dizer, é um teste controlado, não é um teste, digamos, exaustivo, né, onde você tem tempo suficiente para... Né, o Amilcar quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Sim, Daniel, eu queria comentar sobre essa questão do tempo, do teste, dos 2 testes propostos pela equipe do professor Diego. Eu estou aqui com o relatório do primeiro teste dele, da primeira proposta, né? E a gente vê aqui que o tempo de ataque mesmo que ele teve, o primeiro sucesso que ele teve para tentar desembaralhar os votos, né, do registro digital do voto, ele gastou apenas 5 minutos de teste. O que demorou para fazer esse teste foi o tempo de preparar a urna, colocar votos na urna, verificar se os votos estavam sendo colocados corretamente.
Depois, ele teve sucesso nesse ataque na manhã do primeiro dia de teste, dos 3 dias de teste. Mas depois o TSE exigiu que ele repetisse várias vezes, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, como é que o Diego conseguia reordenar os votos, e pedia para ele repetir o teste. Ele repetiu com 15, com 20, com 30, até que pediram para fazer um teste exagerado com quase 500 eleitores. E demora para colocar 500 votos na urna. Então, o professor Pedro não pôde fazer o segundo teste, que é aquele que tentaria desviar votos, né, da coisa, porque o TSE ficou pedindo para ele repetir o primeiro teste repetidas vezes. Passou os 3 dias e ele não teve tempo de fazer o segundo teste. Foi isso que aconteceu. Os testes do TSE realmente não são livres no tempo, ele tem uma porção de regras, e essas regras é que fizeram que afastou a maior parte das pessoas interessadas em participar do teste. O Diego teve essa coragem, aceitou participar, apesar das regras limitantes, e teve sucesso, né? Inclusive, pelo que eu li, foi a única, né? A única equipe. E, Diego, só continuando então, você quer falar sobre o feito em si, tecnicamente? Pode ficar à vontade. Pode. Então, assim, no segundo dia, como eu te falei, nós fomos ao visitar o código-fonte, né, às 11 da manhã, e aí, imediatamente, a gente, quando teve acesso ao código-fonte, nós começamos a procurar naquela base de código, que não é pequena, é uma base de código de 10 milhões de linhas, então tem de tudo, desde código do sistema operacional Linux, né, porque as urnas hoje executam Linux, quanto às camadas de aplicação, de votação, sistema de recuperação de mídia que teve problema, sistema de log, tem uma série de componentes que rodam lá, e esse código-fonte de uma boa parte desses componentes estava disponível lá. Então nós começamos já na fase, quando a gente assistiu a palestra de abertura, nessa palestra de abertura, foi apresentado uma certa estrutura que a urna mantém, o que eles chamam de registro digital do voto, que foi um componente que veio para substituir o voto impresso, que ele, em tese, permite a verificação independente da contagem feita por uma urna eletrônica. Eu digo em tese porque tanto a contagem quanto esse registro digital do voto eles são produzidos exatamente pelo mesmo software. Então, a noção de verificação independente aí, obviamente, ela não é atingida, porque a informação vem exatamente do mesmo lugar, as duas informações. Então, é só uma informação que, na prática, vira uma informação redundante da totalização de uma urna só. E foi apresentado esse registro digital do voto e o mecanismo como ele armazenava os votos propriamente ditos. Então, a urna, hoje em dia, ela não só armazena os totais para cada candidato, como ela armazena também os votos propriamente ditos. Esses votos, no registro digital do voto, vou chamar de RDV daqui para frente para ficar mais curto, eles não são armazenados na ordem que eles são inseridos. Eles são armazenados na ordem distinta que eles são inseridos. Os votos, enquanto eles são armazenados, eles são embaralhados. Que foi o termo que a mídia utilizou, que eu acho que é um termo bem intuitivo. A urna embaralha os votos assim que eles vão sendo inseridos. Quando eles explicaram esse mecanismo de embaralhamento, imediatamente, ainda na palestra de abertura, isso me deixou assim um pouco desconfiado, porque eu inferi que é preciso... A pessoa que estava implementando, que estava projetando e implementando essa estrutura que é mantida pela urna, ela tinha que projetar essa estrutura com rigor criptográfico, atingindo níveis altíssimos de segurança. Porque se tivesse qualquer viés estatístico indesejável, qualquer característica ruim na forma como esses votos são embaralhados, isso permite a recuperação dos votos em ordem, certo? Uhum. Então, na palestra de abertura, eu já fiquei um pouco desconfiado com quando essa estrutura nos foi apresentada. Então, quando nós tivemos acesso ao código-fonte, a gente começou a procurar por chamadas de função, de geração de números aleatórios, já tentando descobrir alguma coisa que tivesse alguma característica estatística ruim, e de preferência que fosse esse componente, se ele fosse encontrado, que ele estivesse exatamente na parte do código que gerencia esse registro digital do voto. E foi dito e feito. Depois de 1 hora examinando o código-fonte, a gente já tinha encontrado na parte do software que gerencia o RDV toda a informação que a gente precisava para formular a hipótese de que essa ordem ela não era de fato aleatória, ela era determinística, ela podia ser inferida a partir de uma informação simples, e formular um plano de testes já como é que se diz? Para tentar reverter esse embaralhamento, né? Ainda assim, nós ficamos mais 4 horas na sala de código-fonte para ver se a gente encontrava outras
outras fragilidades ou vulnerabilidades no software que nos permitisse executar outros ataques. Então, porque assim, como tinha regras e era uma competição, vira uma condição de corrida. Você tem que encontrar a vulnerabilidade que gera um maior impacto com o mínimo esforço, que seja mais rápida de ser executada, que também dependa o mínimo do TSE, porque a gente não queria um procedimento que dependesse fundamentalmente do TSE para a gente poder agilizar a execução ou repetir várias vezes, independentemente de qualquer tipo de procedimento executado pelo TSE. Então, a gente queria uma coisa que a gente pudesse confirmar e executar rapidamente, sem depender do TSE ou do pessoal de apoio, até porque eles pareciam assim, bastante ocupados com a gerência de todo esse evento. Então, tanto que eles até solicitaram algumas instituições de Campinas, de outros lugares, para atuarem com o pessoal de apoio, porque demandava bastante atenção. Então, e aí no final do segundo dia eu não encontrei nada que, a meu ver, me permitisse executar um teste tão simples ou de forma tão ágil quanto essa vulnerabilidade específica do RDV. E aí, na manhã do terceiro dia, nós fizemos isso do terceiro dia da fase de preparação, né? Nós fizemos 1 ou 2 eleições simuladas para ver se de fato a nossa hipótese tinha algum sentido. Bem, aí produzimos os planos de teste, submetemos ao TSE, o TSE aprovou ambos. 10 dias depois começou a fase de preparação, e aí na primeira manhã do primeiro dia começou a fase de testes, e aí na manhã do primeiro dia nós executamos essa metodologia para uma votação pequena, se não me engano tinha apenas 10 eleitores. No sistema lá, no conjunto de treinamento, vamos chamar assim, de eleitores do TSE, eram 500 eleitores possíveis. Cada um desses eleitores podia votar em 2 candidatos diferentes, um vereador e um prefeito. Ele podia exercer as mesmas opções que um candidato tem na prática, que um eleitor tem na prática, perdão. Então ele podia votar em legenda, ele podia votar nulo, um número que não existe, votar em branco. Então todas essas possibilidades estavam lá. Nos foi dito que era o software de eleição que seria usado nas próximas eleições. Então a modelagem era suficientemente, a meu ver, modelava suficientemente um cenário real. Os testes, tanto a fase de preparação quanto a fase de testes, nós éramos monitorados todo o tempo, então tinha sempre alguém do pessoal de apoio do TSE acompanhando o que nós fazíamos e também fornecendo serviços, porque toda vez que a gente fazia uma votação simulada, você precisava da carga da urna com uma mídia de carga disponibilizada pelo TSE, e aí esse é um procedimento que demora pelo menos uma meia hora, porque tem uma série de testes, a urna executa um monte de sistemas durante a carga, para testar, para ver se está tudo de fato como esperado. Então, nós precisávamos também dessa colaboração do pessoal de apoio do TSE para fazer carga na urna. Eles anotavam o número da mídia que foi utilizado, que horas a carga começou, se a carga foi feita da forma como manda o protocolo, porque nós, como testadores ou como atacantes, ainda modelando atacantes, né, nós podíamos até durante o processo de carga tentar fazer alguma interferência. Então, eles acompanhavam todo esse procedimento que todas as equipes executavam. E aí, na manhã do primeiro dia, nós conseguimos, de fato, verificar a nossa hipótese, que aquele embaralhamento feito no registro digital do voto, ele é completamente determinístico e pode ser inferido a partir de uma única informação, que é pública. E aí nós conseguimos já recuperar os 20 votos desses 10 eleitores em ordem, e inclusive o último eleitor ele votou nulo e nós recuperamos corretamente a informação de que o voto dele era inválido. Bem, com 10 eleitores nós pensamos, vamos agora tentar com um conjunto um pouco maior, então repetimos o mesmo procedimento de fazer a carga na urna e executar uma simulação com 16 eleitores. Mais uma vez, os votos foram recuperados em ordem. O protocolo basicamente era assim, o pessoal de apoio do TSE gerava uma lista que apenas um membro da equipe que digitava os votos na urna conhecia, os demais membros da equipe não conheciam. A votação era feita nessa urna, a urna produz uma mídia de resultados, é um pendrive, que contém todas as informações que vão ser transmitidas para o sistema de totalização. E aí nós acessávamos esse pendrive com um computador que foi disponibilizado pelo TSE para a equipe, para tentar recuperar, executar a metodologia e tentar recuperar esses votos em ordem. Então, mais uma vez, aí, a partir da execução do nosso programa de análise, nesse arquivo que estava contido na mídia de resultados, nós produzíamos uma outra lista, uma lista hipotética dos votos em ordem, e aí havia uma conferência dessas duas listas. Se a lista que a gente desconhecia era idêntica à lista gerada pelo programa, então a gente concluía que o teste de fato obteve sucesso.
Depois de repetir o procedimento, a metodologia com 16 eleitores, nós chegamos até 21 eleitores, mais uma vez apresentando sucesso. Nessas duas últimas execuções, nós já tínhamos uma versão do programa que recuperava todas as informações do voto. Então, se o voto era nulo, por exemplo, até a escolha que o eleitor fez para aquele voto ser nulo também era produzida pelo programa, porque essa informação estava contida no registro digital do voto. Então, a gente só não tratava essa informação antes, a gente só produzia que era um voto nulo. Mas, a partir daí, nós começamos a também ter esse cuidado para recuperar até a escolha que o eleitor fez, que de fato gerou um voto nulo. Então, no final do primeiro dia, nós chegamos a essa conclusão. Nossa metodologia funciona até 21 eleitores com absoluta exatidão. Nenhum dígito, voto, absolutamente nada que o programa de análise produziu estava errado. E aí, no final do primeiro dia, o TSE nos propôs repetir a mesma metodologia com um conjunto de dados um pouco mais real. Então, o nosso conjunto de treinamento lá tinha 580 eleitores. Eles nos propuseram que executássemos a metodologia com 475 desses 580 eleitores possíveis. Porque esse número esse comparecimento aí de 82% nos foi informado que era a média de comparecimento da eleição passada, da eleição de 2010. Deixa eu fazer uma observação agora, Claro. Diego. O que eles deram uma informação errada. O total de eleitores é em torno de 127 milhões, na última eleição em 2010, são 400 mil urnas, dá uma média de 300 e poucos eleitores por urna. E com a abstenção de 18%, daria uma média de 250 votos por urna, votos médios. Então, na verdade, esse teste que eles pediram para você fazer, com 580 eleitores e 480 votos, não era o valor médio, era o valor máximo. Quer dizer, você fez o teste na pior das situações. Quer dizer, eles falaram para você que era o valor médio, mas na verdade você estava fazendo, não existe urna com mais votos do que isso que você testou. E o valor médio, na verdade, é em torno de 200 eleitores só. O que eles nos falaram que era o valor médio era o número de 82%, não o número de 480 eleitores. Então eles falaram que 82% era o comparecimento médio. Eu realmente não sei aferir se essa informação de fato, esse 82%, se de fato é a média de comparecimento. Mas, sim, isso daí são dados públicos, tá? São o total de eleitores da eleição, o total de urnas, quer dizer, de sessões eleitorais, dá para calcular a quantidade média, o total de abstenção médio, realmente foi 18% na última eleição. Mas você fazendo todas essas contas, você vê que a média de presença de eleitores em sessões é em torno de 250 votos. Então a média de 82% corresponde, mas não o número de eleitores, é isso, não é? Não, se deram a pior situação para você testar. Entendi. Bem, mas aí já tinham, até na palestra de abertura, já tinham afirmado várias vezes que o teste tinha que ser reprodutível, ele tinha que ser um teste sistemático. Que também faz sentido do ponto de vista até da área de ciência e segurança, de criptografia, porque um atacante ele não executa um ataque com sucesso quando ele tem a sorte de acertar alguma coisa, entendeu? Quando ele tem uma metodologia, ele tem um procedimento que ele pode sistematicamente repetir e obter os mesmos resultados. Então isso faz sentido. Que foi justamente o que você fez, né, Diego? Isso, exatamente seguir a metodologia e reproduzir, né, provando que está certo. Exatamente. E deixa eu só fazer um corte rápido, Diego. Claro. O que ficou muito claro aí no caso do TSE, o Amilcar pode comentar, você também, é que, ao meu ver, parece que eles têm um medo enorme de descobrirem novas falhas, porque o teste é tão controlado. Vamos pegar, por exemplo, o código-fonte do Linux, né, que você conhece melhor, que está disponível aí para o mundo inteiro, auditado, verificado 24 horas por dia, e assim vai, né? A minha pergunta é, por que o TSE não poderia disponibilizar o código-fonte dos programas? Quer dizer, na verdade, eu já até sei uma parte da resposta que o Amilcar adiantou na entrevista anterior. Parece que eles fazem várias alterações e vamos supor, se você estiver fazendo um teste e depois, mais para frente, alterarem o código, quer dizer, você já está trabalhando com outras alterações, então ainda tem essa complicação, né? Mas assim, por que eles não poderiam disponibilizar que seja um repositório lá, o Git, para as pessoas acompanharem o desenvolvimento desse código-fonte? Não seria interessante isso? Do ponto de vista, assim, mais uma vez, do ponto de vista da área de segurança, né, dessa disciplina científica, nós supomos, quando se projeta um mecanismo de segurança, você sempre supõe que o atacante, o cara, no caso específico da urna, aquele agente que quer fraudar uma eleição, ele tem o máximo de informações possíveis.
Então, ele não é um agente desinformado. Tem o máximo de informações possíveis. Então, assim, do ponto de vista de segurança, é desejável que esse código-fonte tenha o máximo número de olhos possíveis o examinando, porque é isso que traz alguma garantia. Você supõe que mais olhos bem intencionados estão examinando o código-fonte do que olhos mal intencionados. E esses olhos bem intencionados vão lá sugerir modificações, vão sugerir melhoras, exatamente o que a gente fez dentro do ambiente controlado dos testes, né? Nós vimos o código-fonte, encontramos uma fragilidade e sugerimos uma melhoria. Então, assim, a área de segurança, ela não considera uma prática plausível manter o sigilo do mecanismo de segurança ou do código-fonte que o implementa com uma fonte de confiança. Então, esse não é um princípio válido na área de segurança. Você supõe que o atacante tem acesso ao código-fonte, mesmo porque o atacante pode trabalhar dentro do próprio tribunal, ou ele pode trabalhar dentro de umas várias empresas que têm interface com a urna, que são terceirizadas, que produzem código para o tribunal. Então, assim, a meu ver, sob a ótica da área de segurança, não faz sentido supor que nós não podemos distribuir o código-fonte porque mais pessoas vão ter acesso a ele. Na verdade, o raciocínio tem que ser o oposto. O código-fonte tem que ser examinado pelo número máximo de pessoas possíveis para que esses problemas sejam encontrados e corrigidos a tempo. É assim que funciona o Linux, é assim que funcionam as distribuições BSD, é assim que o software livre, o princípio do software livre, né, o movimento, ele se comporta. Ele supõe que a transparência total do processo é o que vai trazer segurança. Então, essa observação ela é corroborada na área de segurança. Não, inclusive, o seguinte... a gente vê que o TSL controla o tempo, né, a forma dos testes, tem que protocolar, é aquela burocracia extrema. E isso porque você está testando o código-fonte que é executado na urna, né? Salvo engano, você falou de passar por um pendrive, eu também desconheço, aí o Amilcar deve saber como é que é transmitido isso, deve ser transmitido depois para um servidor, ou sei lá. E esse processo de transmissão e o processo lá de como é que eu falo? De apuração? De apuração. Totalização, que chama. Totalização. Exatamente. Esse processo não é passível de teste, né? Eles permitem que você verifique lá como que é feita a apuração lá no final, quer dizer... Então, essa é a minha preocupação, né? No evento, o evento se focou, né, teve como único foco a urna em si. Então, nós tivemos acesso ao código-fonte da urna e acesso a um modelo de urna eletrônica, né, se não me engano, um modelo de 2009, utilizando aquele código que examinávamos na sala de teste. O escopo foi restrito a isso. A gente não teve acesso. A gente até sugeriu que nas próximas edições mais componentes sejam verificados, porque... quanto maior o número de componentes, também mais confiança você pode depositar no processo, né? Então, o sistema de totalização, o sistema de transmissão, todos esses outros componentes... Exatamente, porque cada etapa é passível de fraude, né? O Amilcar aí pode comentar também. Então, quer dizer... Eu gostaria de falar o seguinte, o teste realmente era para testar as urnas eletrônicas, quer dizer, essa etapa do processo eleitoral. A totalização estava fora do escopo desse teste. A urna eletrônica tem um problema, porque o modelo de segurança dela, que o TSE adota, é um modelo dependente do software, ou seja, se o software for correto, ela funciona corretamente. Se o software for adulterado, ou tiver erros, ela vai funcionar com erros. O TSE sempre garantiu que o seu sistema era perfeitamente seguro, tanto que ele abria para teste. O Diego deve se lembrar que na palestra da apresentação, o presidente do TSE, o Lewandowski, falou que não acreditava que ninguém ia ter sucesso, porque ele tinha certeza que o sistema era seguro. Então o ataque aí foi feito exclusivamente sobre a urna, tá? O teste era para testar a urna. O teste sobre o sistema de totalização não foi colocado em questão dessa vez, porque a totalização pode ser conferida por fora pelos partidos políticos. Essa mídia de resultados que o Diego teve acesso para poder fazer seu teste, né, ordenar os arquivos, eles são dados públicos, quer dizer, os partidos têm direito a acessar esses dados depois da eleição e tendo acesso a isso daí, o boletim de urna que é impresso na sessão eleitoral, os partidos podem, teoricamente, conferir a totalização dos votos. Já as urnas eletrônicas não tem como se os partidos conferissem a apuração dela, né, aquele boletim de urna que ela produz no final está correto. Então, a urna é essencialmente dependente de software. E eu entendo disso tudo que aconteceu, é que o teste, o resultado desse teste
do professor Diego, da equipe dele, é que demonstrou, corroborou, né, o que já muita gente falava, que o sistema dependente de software não é seguro, porque o TSE sempre garantiu que ele era seguro, o TSE contratou muitas empresas para fazer validação do software, o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Fundação Renato Acher, gente da Unicamp, professores da UNB, e que falavam que o sistema era seguro, que estava sempre correto, e a equipe do Diego foi lá e em uma hora descobriu um baita de um erro de segurança e mostrou que toda análise de software que foi feita antes não garantia a integridade do voto nas urnas eletrônicas. Eu acho que o mais importante disso tudo foi isso. A equipe do Diego demonstrou que esse modelo de urna eletrônica, baseado na confiança do software, quer dizer, demonstrar que o software é seguro, é válido, não tem erro, não funciona, porque muita gente olhou e ninguém achou nada. Ele foi lá e achou em uma hora uma falha grosseira. E outra coisa, eu fico imaginando que o professor Diego poderia achar se ele tivesse mais tempo. Vamos supor que o TSE decida, agora o código-fonte vai ser aberto, e vai ter 4 anos aí para qualquer um examinar. O que não poderia ser encontrado, né? Eu não tenho a mínima ideia, assim, mas eu acho assim, eu também não gosto de especular, né? Até porque essa não é uma postura que eu considero científica. Eu tento sempre manter essa postura de... Uhum. Mas assim, o que é importante é, durante a palestra de abertura, nós já formulamos uma proto-hipótese, digamos assim, um princípio de uma desconfiança. Com 1 hora de acesso ao código-fonte, nós já tínhamos quase certeza que essa hipótese, de fato, se verificava na prática. E aí, no terceiro dia, nós fizemos uma verificação manual rápida lá e achamos mais evidências de que, na prática, ela se verificava. E aí, durante a fase de testes, nós tivemos 3 dias. Nos 2 primeiros dias, nós utilizamos apenas o primeiro dia para fazer esses 3 ensaios com até 21 eleitores. No segundo dia, nós gastamos o dia inteiro só para fazer esse ensaio com 475 eleitores, porque nós precisamos de 2 horas e meia só para inserir os dados na urna. E isso porque nós tínhamos, a pessoa que estava inserindo era um componente da equipe, a equipe era coordenada por mim, professor da UNB, mas tínhamos 3 técnicos do Centro de Informática da Universidade também, que deram apoio, que era a minha equipe mesmo, né? A gente se reunia e formulava as estratégias e executava. E aí, um dos membros dessa equipe ditava assim, com a máxima velocidade possível, porque também nós temíamos que o TSE propusesse que a gente tivesse que repetir o teste com um número ainda maior de eleitores. Então, isso podia acontecer. Então, nós queríamos terminar esse teste o quanto antes, até para satisfazer a nossa curiosidade de que a hipótese podia ser... que a hipótese funcionava para uma massa muito maior de dados. A gente só tinha testado com quantidades pequenas de dados. Então, o segundo dia foi dedicado a isso, a formular, a inserir todos esses votos na urna, executar o programa, produzir uma outra lista e fazer essa apuração voto a voto dessas 2 listas enormes. Então, isso demorou algumas, talvez 4 ou 5 horas no total. No relatório tem tudo, mas talvez 4, 5, 6 horas. A gente gastou o segundo dia para isso. E no terceiro dia foi apenas para redigir o relatório final e fazer a finalização. Então, não houve tempo durante a fase de testes para mais nada. Diego, a gente vê que é um processo burocrático, né? Difícil, não tem nada a ver com o que a gente está acostumado aí do desenvolvimento de software livre, que é rápido, né? É muito, muito mais ágil. Analisando, por exemplo, o código-fonte, né? O que você achou da qualidade, assim, olhando o código, como for escrito, você tem mais alguma crítica a fazer em relação a como é feita a programação ou... Enfim, outras falhas possíveis que poderiam ter sido exploradas não fosse o limite de teste? A base de códigos é muito grande, né? São 10 milhões de linhas de código, assim, e era muita informação para a gente fazer uma análise informada a respeito, assim. Então, eu não tenho como me pronunciar a respeito nem do estado geral do código, porque eu não vi o estado geral do código. Eu vi alguns arquivos que, nas minhas buscas recursivas pelo código, me produziam assim, evidências de que vulnerabilidades existiam naqueles arquivos e que eu poderia utilizar. Então, assim, minha análise foi extremamente superficial, não tinha tempo, era uma condição de corrida contra o tempo imposto pelo TSE e contra as outras equipes também. Então, ao mesmo tempo que no primeiro dia a sala de código-fonte ficou reservada para uma equipe, porque eles voltariam no mesmo dia para a cidade deles, nós também temíamos que o nosso acesso ao código-fonte tivesse que ser interrompido, porque tinham 9 equipes lá precisando desse acesso ao código-fonte, entende? Então, eu não tive tempo para ficar
vasculhando e procurando. Só assim, eu fui bem objetivo. Vamos procurar aqui palavras-chave que são interessantes, que podem podem revelar brechas, vulnerabilidades que a gente utilize durante a fase de testes, e eu me restringi a isso. Entendi. Então eu não olhei, eu não consigo fazer uma análise informada com o que eu olhei naqueles dias. Infelizmente o TSL está contrário ao que a gente está acostumado, né? E aí, de repente, não sei se o Amilcar quer comentar também, mas assim, eu pelo menos, pessoalmente, eu defenderia a abertura desse código, né, sob uma licença aí que seja, né, não sei se é possível GPL, e deixar aberto, porque o problema, assim, o grande medo que eu desconfio é que alguém descubra uma falha tão grave que poderia comprometer as eleições passadas. E aí? Né? Aí você coloca todo o sistema em questionamento, né? Não sei, a Amilcar quer... O negócio funciona da seguinte forma, Diego. Já abriu, no dia 7 de abril, o TSE abriu uma sala lá no novo palácio que ele construiu, onde estão os códigos-fontes desenvolvidos até agora lá disponíveis para os partidos e para a OAB que quiser enviar representantes lá. Eu mesmo já estou cadastrado lá, já me cadastrei, e a minha equipe vai começar a analisar o código em breve. O código está lá. O problema é que eles vão desenvolvendo o código, alterando, por exemplo, tiveram que alterar agora em função da fragilidade que o Diego apontou, e vão alterando ao longo desse período todo. Esses programas vão ser compilados 20 dias antes da eleição. Na véspera quando falta 21 dias, eles estão modificando o código-fonte. Então a gente analisa agora, pode achar coisas erradas ou pode ficar com dúvidas ali, mas não adianta nada essa tua análise, porque vai chegar no dia da eleição, isso já aconteceu comigo, da minha equipe, né? A gente encontrar uma dúvida na véspera da compilação e no dia da compilação eles falaram, não, aquela dúvida que você tem não existe mais porque o que está sendo compilado é diferente do que foi mostrado para vocês. Quer dizer, eles durante 6 meses colocam o código para a nossa análise, mas no dia da compilação eles estão compilando outro código que não mostraram para a gente, né? Então o negócio não funciona na prática mesmo, né? Essa questão de abrir código, que está na lei que tem que ser aberto, tudo na prática não funciona. Diga, não, só uma outra coisa, o Diego ele apontou essa falha e o TSE garante que vai corrigir. Eles depois dão a oportunidade de ser refeito o teste para garantir mesmo que foi corrigido? Bem, no último dia, na hora do almoço, até como eu coloquei na entrevista que saiu num dos sites, na hora do almoço do último dia, eles nos procuraram para dizer que tinha uma versão corrigida do código-fonte e queriam que a gente repetisse o teste e já anexasse no relatório que estava em produção. Nós estávamos escrevendo esse relatório e tinha que ser terminado antes porque ele recebia a assinatura. Tinha que ser aprovado pelo TSE e receber a assinatura de toda a equipe também do TSE. Então, quando eles me procuraram na hora do almoço para refazer esse teste, eu falei, olha, nós temos como prioridade aqui produzir o relatório, que é o documento oficial com a palavra, com o relato do que aconteceu aqui, né? Então, isso é muito mais importante do que testar uma versão diferente do código-fonte para ver, por exemplo, com 475 eleitores, que ia tomar mais algumas horas, para verificar que, de fato, a vulnerabilidade foi corrigida. Então, assim, a justificativa que eu dei foi, nós não temos tempo para fazer isso agora, mas é claro que o nosso interesse é contribuir com o processo, então nós não recusamos repetir esse teste. Mas também é importante salientar que o edital de abertura do evento, ou as instruções que nos deram e toda a informação, restringir a participação das equipes a sugerir correções. Nós sugerimos correções, 3 inclusive, com custos e eficácia diferentes. Inclusive, colocamos qual que seria a eficácia de cada uma delas para o TSE repetir, fazer a correção e poder verificar se de fato a vulnerabilidade foi corrigida. E aí, essa questão de a equipe repetir o teste ou verificar uma versão nova do código-fonte é uma extensão da contribuição que foi sugerida e nós não recusamos. Então, não fazia parte do edital do evento, não fazia parte das regras do jogo, digamos assim. A participação das equipes se limitava a sugerir correções e nós cumprimos o nosso papel corretamente. A respeito da disponibilização do código-fonte, a gente tem um problema com a urna eletrônica brasileira, que é o seguinte: como ela depende de software, a segurança das eleições do sistema depende da segurança do software, certo? Uhum. Só que, ainda que você distribua esse software para ser examinado pelos especialistas, pela comunidade, pelos programadores, pelos partidos, num ambiente mais livre,
inclusive na própria casa, você possa, em sua própria casa, verificar o software da urna, não existe nenhuma garantia matemática, como a Milka já colocou, de que esse software que foi disponibilizado para as pessoas examinarem, procurarem vulnerabilidades, de fato é o software que vai ser inseminado nas urnas eletrônicas. Assim. Não tem como você ter essa certeza absoluta, não tem uma garantia matemática, técnica, criptográfica, de que de fato é o mesmo software, entende? Então, assim, urnas que têm esse modelo dependente de software tem esse obstáculo aí, do ponto de vista matemático, é intransponível, porque ainda que todo mundo sugira correções, você não tem nenhuma garantia que de fato as correções foram aplicadas e o software que está rodando na urna é aquele que você viu em casa. Assim. Então, esse é um outro problema. Mas no caso, aí o Amilcar pode comentar, você também, Diego, toda urna não depende de software. Desculpa assim, até a minha ignorância na pergunta, mas assim, toda urna não tem necessariamente que usar um software? Sim, mas existem alguns sistemas de votação, alguns propostos apenas na literatura, outros já exercitados em prática, que uma falha ou uma adulteração do software permite a detecção independente de que de fato havia uma falha. O Amilcar é muito mais bem informado a respeito disso. Deixa eu explicar um pouco mais formalmente. Isso aí chama princípio da independência do software em sistemas eleitorais e foi proposto pelo professor Ronald Rivest, que é o inventor da técnica de assinatura digital. O pessoal do TSE costuma dizer que a urna eletrônica usa assinatura digital para comprovar que o software que está na urna é o software que foi compilado lá no TSE, que todo mundo pode analisar. Mas o inventor dessa técnica que o TSE usa, que é o professor Ronald Rivest, do MIT, diz que ela não é suficiente para garantir a segurança que os softwares que estão nas urnas estão livres de erros. Então ele propôs esse princípio da independência do software, que o princípio diz o seguinte, Daniel, diz que um erro não detectado no software não pode causar um erro indetectável no resultado. Ou seja, o sistema eleitoral tem que ser concebido de uma maneira tal que, se passar um erro que os fiscais, os analistas não pegaram no software, no resultado, esse erro não pode produzir modificação do resultado que seja indetectável. E a solução para isso já existe na prática, já está sendo aplicada em vários países, é criar 2 registros dos votos, além do registro digital do voto, que é esse arquivo que o Diego atacou agora, criar um outro registro do voto que o eleitor possa conferir e que seja independente do primeiro. Quer dizer, o software da urna não pode modificar esse segundo registro do voto. Por exemplo, o voto impresso, ou, por exemplo, o voto gravado num CD-ROM, alguma coisa assim. Ou como está sendo usado na Argentina agora, o voto eletrônico é gravado num chip RFD que fica embutido numa cédula de papel onde está também impresso o voto. Então tem várias soluções já que existem no mundo que permite que a urna eletrônica seja independente do software. Ela vai ter que ter um software, mas se o software tiver erro, ele não vai produzir erro na apuração. E o caso da violação do voto, no caso da urna argentina, também é impossível. Esse ataque que o professor Diego fez agora no arquivo RDV, ele é possível na urna brasileira. Na urna argentina não é possível, porque os votos são embaralhados fisicamente. Esses chips RFD ficam em células de papel que são colocadas dentro de uma urna e é embaralhado mecanicamente. Não tem como fazer um software para desembaralhar aquilo. Então, existem soluções para tornar o processo eletrônico de votação, ele continua sendo eletrônico, continua sendo rápido, continua sendo tudo isso, mas ele é independente do software. Inclusive, isso que o Amilcar falou ficou bem claro na entrevista que ele concedeu, né? Eu vou colocar esse vídeo como vídeo resposta àquela entrevista. E, inclusive, assim, até deixar eu, como cidadão, como eleitor, depois daquela entrevista, depois agora dessa do Diego, eu fico, infelizmente, eu não queria falar isso, mas eu fico cada vez mais desanimado com a votação, porque primeiro, eu não tenho a garantia de que eu estou votando no candidato X, segundo, depois dessa falha, eu já não tenho, bom, supostamente foi corrigida, mas digo, até então, né, eu não teria a garantia do sigilo, então, isso é uma série de coisas, e fora a atitude, eu vou dizer aqui, vou usar a palavra, né, autoritário do TSE, até arrogante de estabelecer limites muito rígidos para esses testes enfim, apesar de ser alguma coisa, mas não é o ideal, né? Bom, a gente tem que até dar parabéns porque eles estão permitindo o teste agora. Em 2004, Daniel, eu pedi para fazer esse teste em 2004.
pela primeira vez. Depois nós voltamos a pedir em 2006. Em 2004 ele foi rejeitado, eles não permitiram que a gente fizesse esse teste, né, de penetração, de tentativa de violação, com os argumentos, eu estou até aqui com os 2 relatórios que eles responderam, né, negando para nós. Eles disseram o seguinte, só para você ver como que eles tratavam isso em 2004, que a Secretaria de Informática adotava critérios, diversos procedimentos de segurança visando interromper qualquer tentativa de ataque aos sistemas eleitorais, como foi demonstrado nas fases de especificação dos programas. E em seguida ele dizia que o técnico Amilcar Brunazzo, que havia solicitado os testes, conhecia, né, teve a oportunidade de conhecer e verificar que todos os procedimentos de segurança adotados pela Justiça Eleitoral inviabilizam qualquer ataque ou alteração dos sistemas eleitorais. Então, em 2004, eles não me permitiram fazer o teste porque eles diziam que o sistema era seguro e que não adiantava fazer teste, né? Em 2006 nós voltamos a pedir para fazer o teste, e eles liberaram em 2009 e agora voltaram a liberar em 2006, com muitas limitações, muitas regras que nos espantou. Eu desisti de participar do teste por causa das regras que eles impuseram, mas pelo menos eles estão permitindo fazer agora, porque em 2004 nem isso eles decidiram. Ele era tão arrogante que eles falavam, o sistema é perfeito, não dá para fazer nada. Se for para confiar, vira uma questão de fé, né? Você tem que simplesmente acreditar e não questionar, né? E aí aproveitar, né, perguntar para o professor Diego, vamos supor que você controlasse esses testes, você criasse essas regras, o que você mudaria para como, até professor de ciência da computação, você fazer plenamente esses testes, ficar satisfeito? O que você alteraria se você pudesse alterar as regras eu seguiria as boas práticas que a minha área segue, né? Então, por exemplo, eu implemento uma biblioteca criptográfica. Toda fonte dela está disponível na internet. Qualquer pessoa pode me mandar um e-mail sugerindo uma correção ou falando, olha, o que você está fazendo está tudo errado, por favor, corrija. Eu quero usar no meu software e temo que esses problemas causem problemas também no meu software. Então, se eu tivesse que organizar esses testes, primeiro, eles não seriam nas dependências do tribunal. Eu enviaria mesmo os equipamentos para os especialistas, onde quer que eles estejam, porque simplesmente restringir dias em um lugar, você já exclui vários especialistas que não podem participar naqueles dias e naquele lugar. Então, assim, eu tentaria, a meu ver, primeiro fazer os equipamentos chegarem até os especialistas. Porque eles têm equipes de alunos com qualificações diferentes. Então, às vezes, para você avaliar um sistema que é tão complexo quanto o sistema de votação brasileiro, eu acho que limitar até o número de equipe para apenas 4 componentes já é um pouco complicado. Assim. Então, eu faria os equipamentos chegarem até os especialistas para eles examinarem livremente. Façam o que vocês quiserem com esse equipamento. Vocês têm, sei lá, um mês, por exemplo. Obviamente, você faz isso não no ano de eleição, que é para garantir evitar qualquer tipo de problema, né? Dá tempo de aplicar as correções e dá tempo de fazer reengenharia do sistema de partes significativas e partes grandes do sistema, porque quando você faz um teste livre assim, os problemas encontrados podem ser dos mais variados tipos e complexidades. Então, o que eu faria é isso, levar a urna até os laboratórios dos especialistas e permitir que eles trabalhassem nessas urnas sem qualquer restrição, assim, apenas com restrições razoáveis. Também o cara não vai ficar lá analisando a urna eletrônica por 10 anos, entendeu? Sem produzir nada contundente. Então, mas eu acho que quanto mais restrições você retira, quanto mais liberdade você dá para os especialistas, maior a chance deles fornecerem contribuições úteis. Inclusive, imagina a maravilha que seria, por exemplo, se pudesse levar isso para um curso de ciência da computação, para os próprios alunos que estão aprendendo, seria um excelente exercício aí de... Né? Eu gostaria de lembrar o seguinte aqui, Daniel, a equipe de Princeton e o professor lá de holandês, que quebraram os sistemas, urnas eletrônicas, a holandesa e a americana, né? Eles pediram, numa palestra que eles deram no Rio de Janeiro, no final de 2010, eles pediram para fazer isso que o Diego está propondo agora. Eles pediram para receber o equipamento, a urna eletrônica brasileira, para que eles pudessem fazer o teste. Claro que ficou só num pedido, ficou por isso mesmo, o TCE nem respondeu, né? Ou respondeu fazendo esse teste com limitação do acesso a 3 dias, né? Mas existe uma equipe que já teve sucesso, uma equipe internacional que já teve sucesso em invadir mais de 10 modelos diferentes de urnas eletrônicas, os fabricantes do mundo inteiro,
e que não pode testar a urna eletrônica brasileira porque o TSE não fornece o equipamento para eles. E o que eu fico mais preocupado, que o ministro Aires Brito acabou de assumir, e ele fez aquela infeliz declaração, eu não lembro em que ano, ele era presidente do TSE, e ele falou que o sistema era impossível de ser violado. Eu falei, mas ninguém pode alegar isso, né? Até o professor Diego sabe melhor que a gente que não existe sistema 100% seguro, né? Não existe sistema 100% seguro. O que existe um sistema pode ser seguro em relação a um certo atacante com um certo poder. Então, o sistema pode ser seguro contra um leigo que não tem renda, pode ser seguro contra uma entidade governamental, uma agência de inteligência de outro país. Então, são níveis de segurança completamente diferentes. E ainda assim, para você demonstrar que um certo sistema é seguro contra esse atacante modelado aí, não é uma tarefa simples que você faz em 3 dias. Exige um exame muito minucioso de todos os componentes. Dependendo do projeto, exige até demonstrações matemáticas de alguns componentes, se aquela característica de fato é satisfeita na prática. Então, não é assim, demonstrar a insegurança é muito mais simples do que demonstrar a segurança. O atacante ele só precisa encontrar uma brecha no sistema que ele possa utilizar em seu favor. O projetista, o cara que tenta proteger esse sistema, ele tem que ter certeza de que não tem nenhuma vulnerabilidade, nenhum componente ali que possa ser usado por um certo atacante. Aí traçar também que atacante é esse, qual o poder aquisitivo dele, quantas pessoas ele consegue subornar, que equipamentos ele pode comprar. Tudo isso é bem complexo, varia com a criticidade do equipamento. Então, equipamentos de missão crítica como a urna eletrônica tem que resistir a ataques de atacantes muito mais poderosos do que, por exemplo, uma coisa que cifra o meio em casa. Então, assim, tem toda uma questão aí de você como modelar, como fornecer mecanismos de segurança que protejam contra esse atacante. Uma outra coisa importante também é assim, eu fiz minha especialização, minha pós-graduação foi em segurança computacional, meu doutorado foi em como acelerar primitivas criptográficas na prática, como torná-las mais velozes. Eu não sou um especialista em segurança de software, longe disso. Eu sou um curioso, eu entendo princípios de segurança, porque foi a área em que eu me doutorei, mas eu não sou um especialista em segurança de software e minha capacidade não chega nem perto da capacidade, por exemplo, da experiência também de outros pesquisadores que já fizeram ataques semelhantes em outros países. Então, eu participei porque eu senti o dever cívico de participar, eu também contribuo com impostos. Esses impostos são a principal fonte de renda que financia a iniciativa da urna eletrônica brasileira. E eu, como professor que atua nessa área, ainda que num tema de pesquisa completamente diferente de votação eletrônica, eu me senti no dever e senti a curiosidade de participar. Mas eu não sou a pessoa mais qualificada no país e muito longe de ser a pessoa mais qualificada no mundo para participar de um teste de segurança da urna eletrônica brasileira. E mesmo assim, ainda descobriu uma falha que nenhuma das outras equipes descobriu, né? Então, você vê o potencial, né? Aí eu entro na parte da especulação, mas enfim, aqui eu assumo o risco de especular, né? O que deve existir aí que a gente não tem conhecimento, né? E fora os milhões gastos, né, investidos nesse processo todo, é complicado, né? Bom, vocês querem falar mais alguma coisa, algo que faltou, fazer algum comentário? Eu acho que pode ser interessante, se você me permite, fazer uma descrição um pouquinho mais técnica de qual foi o ataque realmente utilizado. Eu só falei do resultado, né? Não, pode falar. Que a gente conseguiu recuperar os votos em ordem, mas aí uma pessoa que entende um pouco mais da técnica pode quando assistir o vídeo, se perguntar, tá, mas qual que era a fragilidade, a vulnerabilidade em si? Ah, sim, pode falar. Então, era basicamente assim, toda vez que um voto era armazenado nesse RDV, uma posição aleatória do arquivo era selecionada para escrever aquele voto. Então, existiam sessões diferentes para cada candidato. Um voto para vereador e não acompanhava no RDV um voto para prefeito. Eles iam em sessões diferentes. E essas posições elas eram obtidas a partir da amostragem de um gerador de números pseudo-aleatórios, que é basicamente o que a gente usa em computadores desktop, né, computadores comuns, para gerar chaves criptográficas. Então, quando você gera uma chave criptográfica para obter um certificado digital, quando você cifra o seu e-mail, ou quando você entra no site do banco e tem lá aquele cadeadinho, para aquela conexão ser protegida,
você precisa de uma chave criptográfica que é mantida em segredo, e essa chave vem de um gerador de números pseudo-aleatórios. Idealmente, ele deve vir de um gerador de números realmente aleatórios, verdadeiramente aleatórios. Mas isso depende de um dispositivo físico especializado em produzir esses números. Então, nem todo mundo tem esse tipo de dispositivo em casa. Então, quando a gente não tem esse tipo de dispositivo em casa, a gente usa um gerador de números pseudo-aleatórios. Esse gerador funciona da seguinte forma: ele recebe uma semente, essa semente tem que ser verdadeiramente aleatória e tenta expandir a aleatoriedade dessa semente numa sequência de números. Então, ela simula um expansor de aleatoriedade, recebe alguma coisa verdadeiramente aleatória e produz aí uma sequência de números que, a partir dessa semente, eles podem ser unicamente determinados a partir daquela semente, sem ambiguidade. E se a semente for aleatória, esses números realmente são aleatórios. Se a semente não é aleatória ou é restrita a uma pequena faixa de valores, então o número de sequências que esse gerador produz também é limitado, ele propaga as mesmas limitações da semente. Ficou claro? Ficou. No caso da urna eletrônica brasileira, a semente era uma tomada de tempo na resolução de segundo, feita no início do sistema de votação. Então, quando o sistema de votação subia, essa tomada de tempo era feita, e aí esse valor em segundos, né, na verdade a quantidade de segundos a partir de um instante de tempo no passado, ele era utilizado para gerar essa sequência de números no RDV. Bem, a questão é que, assim, além da semente ser claramente não aleatória, né, era uma tomada de tempo em segundos, então se você sabe aí que horas essa tomada de tempo pode ser feita, você consegue testar várias sementes para ver se de fato qual daquelas sementes é a correta, ela também era tornada pública. Então ela era tanto armazenada no log público da urna, que fica disponível para os partidos, como ela também era disponibilizada nos relatórios impressos que a urna produz. Então, essa tomada de tempo consta nos documentos que a urna produz, o que a gente chamou no relatório de produtos públicos de uma votação. Então, eu não precisava saber em que instante de tempo o sistema de votação subiu numa dada urna eletrônica. Eu podia apenas, foi exatamente o que a gente fez durante os testes, examinar esses produtos públicos de uma votação simulada para recuperar essa semente, e aí simular o comportamento do gerador pseudo-aleatório que está dentro da urna, do software da urna, fora da urna, porque toda a sequência de armazenamento dos votos depende unicamente dessa semente. De posse da semente, que era tornada pública, mais uma vez, a gente conseguiu saber exatamente em que ordem aqueles votos foram armazenados no RDV. Então, se você sabe a ordem, você pode recuperar em ordem, é trivial você recuperar em ordem. Então, tecnicamente, isso foi o que a gente fez, o nosso teste seguir esse procedimento. E a partir daí, né, até para um leigo entender, a partir da ordem, eu lembro que você até falou numa entrevista, se consultar com a lista de eleitores de uma sessão, você descobre quem votou em quem, né? Na prática é isso, né? Exato. Como eu recupero os votos em ordem, eu sei que o primeiro eleitor votou no candidato A, o segundo eleitor no candidato B, o terceiro eleitor votou nulo, o quarto eleitor votou em branco. Então, se você também monitora na sessão eleitoral a ordem em que a ordem dos eleitores, né, que o primeiro eleitor, na verdade, tem aquele título, e o segundo eleitor, na verdade, tem aquele outro título, e o terceiro eleitor é o Zé, porque eu paguei o Zé para votar em mim, então eu coloquei na terceira posição da fila para ele votar, eu consigo recuperar os votos em ordem, dada a lista dos eleitores em ordem, eu faço essa correspondência perfeita entre que eleitor votou em que candidato. Então, o perigo, né, se essa vulnerabilidade não for corrigida, algum agente, algum atacante, né, alguém interessado em fraudar as eleições, ele fazer uma espécie de voto de cabresto digital, né, ele ressuscitar o voto de cabresto num contexto um pouco mais tecnológico. Ele faz a coação de vários eleitores para que eles votem em seu favor, se prepara para que esses eleitores votem em posições pré-determinadas ou no início da eleição, e aí tenta recuperar os votos em ordem para ver se de fato aqueles eleitores votaram no candidato pré-determinado, pré-estabelecido. Uma informação que chegou depois da finalização dos testes é que o log público da urna também armazena a hora em que cada eleitor votou. É uma informação que eu não tinha dentro enquanto no ambiente de testes. Então, se você também sabe a hora em que cada um dos eleitores votou, você também sabe, ou a ordem dos eleitores, se você está interessado em recuperar os votos, a ordem que eles votaram, você também consegue fazer essa correspondência perfeita e recuperar os votos daqueles eleitores unicamente.
Deixa eu falar uma coisa agora, Daniel. Primeiro eu gostaria de falar sobre o que significa quebrar, restabelecer a ordem do registro digital do voto. Então, para ficar claro para todo mundo que está vendo essa gravação, essa entrevista, o sistema eleitoral tem que ter duas propriedades garantidas, ele tem que dar garantia para duas propriedades. Uma é que o voto é apurado corretamente, a justa apuração. Outra, ele tem que dar garantia de sigilo do voto. O sigilo do voto é importante que o sistema eleitoral dê isso daí, porque sem o sigilo do voto, o sistema fica vulnerável à coação de eleitores. Alguém sabe quem votou e vai coagir o eleitor a votar em que ele quiser. Como a coação de eleitores é uma fraude de muito poder de distorção do resultado eleitoral, o sistema eleitoral tem que impedir a coação, ou seja, tem que garantir o sigilo do voto. Quando o voto era manual, a questão do garantia do sigilo estava escrito no artigo 103 do Código Eleitoral de 1965, que dizia o seguinte: o sigilo do voto é assegurado mediante as seguintes providências. Inciso 4, emprego de uma urna que assegure a inviolabilidade do sufrágio e seja suficientemente ampla para que não se acumulem as células na ordem que forem introduzidas. Ou seja, já no sistema manual, a garantia do sigilo do voto é dada pelo embaralhamento dos votos dentro da urna. Quando passaram para o sistema digital, criaram esse registro digital do voto, que equivale à versão digital da urna física, ou seja, os votos estão lá dentro e embaralhados, tem que se garantir o embaralhamento. A equipe do professor Diego conseguiu, então, assim, eu até pediria para que ele explicasse isso, que eu assisti uma palestra dele lá no Ministério do Planejamento, ele deixou de uma maneira muito clara, muito evidente. O que eles fizeram foi quebrar a única defesa que tinha no sistema eleitoral, né, eletrônico, na urna eletrônica, que garantia o sigilo do voto, ou seja, que é o embaralhamento dos votos. Ele conseguiu desembaralhar. E ele conseguiu desembaralhar, pelo que eu entendi, de todas as urnas que foram usadas até 2010. Quer dizer, até 2010, o sistema de embaralhamento é esse que ele quebrou agora. Quem tiver os arquivos públicos, registro digital do voto e log das urnas de 2010, eram documentos públicos, eu mesmo tenho uma porção deles, em vários locais, pode, usando a técnica do professor Diego, desembaralhar os votos e saber a ordem e a hora em que cada voto foi dado. Tá? Então foi isso que isso que significa desembaralhar os votos. Né? É a única garantia que o sistema dá para garantir o sigilo do voto e evitar a distorção do resultado eleitoral pela coação de eleitores. E a outra observação que eu tenho a fazer, eu já fiz aqui, vou só repetir rapidamente, é que esse ataque que o professor Diego fez demonstra que os sistemas baseados em software não são seguros, porque uma hora o software pode estar errado e ninguém está sabendo. Né? Até porque o ataque ele só pôde ser executado porque havia um erro de embaralhamento. Não foi porque a gente fez alguma coisa absolutamente extraordinária e quebrou um problema muito difícil, não. Existia um erro de projeto, um erro de implementação em como esse embaralhamento era feito, uma vulnerabilidade nesse embaralhamento, que nos permitiu recuperar sem ambiguidade todos os votos em ordem. Ou seja, Diego, como que você classificaria essa falha, assim, básica, média? Bem, eu procuro não fazer juízo de valor, porque isso é um pouco subjetivo, né? Mas o que eu posso dizer, eles usaram um componente de segurança fora das características de operação dele, a própria definição de um gerador pseudo-aleatório exige que a semente seja aleatória, então eles não respeitaram essa restrição e utilizaram uma tomada de tempo que obviamente não é aleatório. A votação ocorre num certo dia, o sistema de votação sobe num certo horário. Então, a faixa de valores aí é muito pequena. E, além disso, essa semente, que deve ser aleatória e deve ser mantida em segredo, inclusive em segredo até do pessoal que produz a urna eletrônica, eles não podem conhecer essa semente, senão eles conseguem também reverter esse embaralhamento. Ela tem que ser mantida em segredo de alguma forma de todo mundo, ela tem que ser gerada, utilizada e destruída no ciclo de vida da urna durante uma votação. Ao invés de mantê-la em segredo, ela também foi tornada pública. Então, assim, eles violaram o funcionamento de um componente de software bem estudado, bem conhecido na área de segurança, em dois quesitos fundamentais para o seu funcionamento correto. Então, esse é o fato técnico. Assim. Obviamente, se é uma vulnerabilidade, se é um componente sendo usado fora dos seus limites corretos, ele não deveria estar lá. Então, isso não deveria estar lá. Essa linha de código, essa parte de código específica que nós utilizamos, claramente não deveria estar
lá, muito menos no arquivo que não deveria estar em nenhuma parte da urna, muito menos no arquivo que a gente utilizou para atacar, porque ele era crítico, era fundamental para assegurar, proteger o sigilo do voto. Agora, eu acho importante aqui destacar o seguinte, esse código, ele passou pelo crivo de muitas empresas e instituições que foram contratadas pelo TSE para avaliar, para dizer que o sistema era seguro. Toda eleição, eu compareci ao TSE, representando o partido político, para fazer análise do código, e no final, no dia da compilação, eu sempre fazia constar uma observação que o fato de a gente estar lá presente e assinar a ata, né, da cerimônia de compilação não significava que nós estávamos dando validade ao software, porque não era possível determinar se tinha erros ou não no software, né? Eu dizia isso, mas muita gente que compareceu, foi contratada pelo TSE, dizia que o sistema era seguro. A Fundação Renato Ascher foi contratado pelo TSE por R$600 mil em 2008, ficou um ano analisando o código e não detectou essa fragilidade que o Diego detectou em uma hora. E uma fragilidade, ele não quis atribuir um adjetivo para ela, mas é disso, é um erro grosseiro de segurança, né, infantil, que eles cometeram ali. Mas muita gente que foi lá analisar o código, aquela equipe também chamada Comitê Multidisciplinar do TSE, que eles criaram para fornecer um relatório para a comissão da Câmara de Deputados, também dizia que o software era seguro, que estava tudo bem, e eles não foram capazes de detectar isso. Então, você veja como é importante criar um sistema eleitoral independente do software, porque quando ele é dependente do software, se ninguém perceber que tem um erro, o erro passa, né? E agora, aproveitando, salvo engano, a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do TSE, né? Eu, assim, sendo otimista, né, esperaria se ela, quem sabe, ela tivesse uma humildade, né? Apesar de ano eleitoral, eles provavelmente são tão conservadores que eles não vão ousar fazer nada, né? Mas, assim, um sinal de humildade seria realmente mudar todo esse sistema, porque entra ministro, sai ministro do TSE e nada muda. Então parece que a coisa toda está sendo controlada ali por quem permanece lá, ou então eles são péssimos. Não, é exatamente isso. É a equipe da Secretaria de Tecnologia de Informação que mantém os ministros reféns. Eu soube aí, não esse secretário que está lá agora, o anterior, ele dizia claramente para os ministros, se o ministro quando começava a falar, não, esse pessoal quer voto impresso, por que não põe o voto impresso, não sei o quê, faz assim, que não sei. Eles diziam, olha, se fizer desse jeito que eles querem, a gente não garante que você vai publicar o resultado da eleição no dia lá. Então, eles assustavam o ministro falava, não, então faz do jeito que vocês sabem, né? Então, realmente, há um controle da Secretaria de Tecnologia de Informação sobre os ministros que mantém eles mais ou menos como reféns. Se eles não fazem como os técnicos, e esses técnicos continuam, né? Passa a eleição, troca de ministro, eles continuam lá. Então, é eles que estão essa resistência. Isso aí é temerário, né, Amilcar? Porque são eles que têm acesso ao código-fonte também. Exatamente, são pessoas que a gente... Quando eles vêm a público dizerem, não, mas isso que o Diego teve sucesso é porque ele teve acesso ao código-fonte. Sim, ele teve acesso ao código-fonte, mas o pessoal do TSE tem acesso ao código-fonte. Eles poderiam quebrar o sigilo do voto se souberem. E outra, Amilcar, eu como eleitor, por que eu sou obrigado a confiar nesse pessoal que cuida da parte técnica? Eu não preciso confiar nem neles, eu preciso de um sistema, como você bem falou, que me garanta, independentemente de quem cuide lá do sistema, um sistema como você demonstrou, né, o caso da Argentina. Então, essa que é a grande questão, né, que a gente deixa aqui, né, e principalmente eu quero deixar isso para ficar na mente de quem viu a entrevista, para começar a se questionar, porque se o sistema eleitoral não é confiável, então, o que é confiável no país? Né? Se as eleições, a gente já teve exemplo lá do Maranhão, o Amilcar citou de Alagoas, se elas foram fraudadas ou houve indício de fraude, então em quem eu vou confiar? Se tudo começa numa eleição, como é que eu vou confiar no eleito ou todo o resto do sistema? Né? É isso que eu fico agoniado, né? Bom, então... Saiu bastante essa defesa, né, de que nós só conseguimos fazer o ataque porque nós tivemos acesso ao código-fonte. Inclusive, no relatório final da comissão avaliadora, nós fomos penalizados porque nosso ataque exigia conhecimento do código-fonte. Na pontuação, nós fomos penalizados. Mas tenta fazer uma estimativa rápida de quantas pessoas no país, entre fiscais de partido, ex-funcionários do TSE, funcionários do TSE, funcionários de empresas terceirizadas, quantos os próprios investigadores dessa edição, né? Quantas pessoas no país tiveram acesso a esse código-fonte
e tem os mais diversos interesses, entende? Então, assim, eu sou professor, sou funcionário público, meu interesse é muito claro, assim, mas tem muitas outras pessoas com interesses escusos, obscuros, que você não conhece. Então, assim, alegar que nosso ataque não funcionaria na prática porque exige código-fonte, exige conhecimento do código-fonte, isso não faz absolutamente sentido nenhum, porque essa informação não é privilegiada, ela não pode ser suposta como privilegiada para a urna ser segura. A urna eletrônica tem que resistir a ataques do próprio TSE, dos próprios funcionários do TSE. Então, isso é um requisito fundamental. Eu acho que caberia, Diego, você citar os princípios de Kerckhoff e de Shannon, que você citou naquela palestra, que aquilo é interessante, para mostrar que o conceito de segurança depende de você supor que o atacante conhece tudo. Né? Exato. Essa noção, pelo menos formalmente, ela foi primeiramente colocada por um criptólogo, né, alguém que estuda criptografia, para transmitir mensagens em segredo via telégrafo. O nome dele era Auguste Kerckhoff. Ele trabalhava no exército francês e ele formulou assim, alguns princípios que, a grosso modo, são seguidos até hoje, e esses princípios, isso já em 1883, se eu não me engano. Então, essa noção de segurança de que o atacante conhece todos os detalhes do sistema, ela remonta a mais de 130 anos, ou aproximadamente 130 anos. E aí os princípios são, bem, um deles o sigilo do mecanismo de segurança não deve estar no mecanismo em si, mas numa chave criptográfica complementar, que essa sim é mantida em segredo. Esse é um princípio. O outro princípio é supor que o atacante conhece todos os detalhes daquilo que foi projetado, está sendo usado. Então, o Shannon também, que foi outro criptólogo, é muito famoso por ter tido resultados muito importantes. Ele, no final da Segunda Guerra, ele só fez replicar esse princípio com outras palavras, né, até para reforçar. E uma frase muito famosa atribuída a ele é que o inimigo conhece todos os detalhes. Que, de fato, o inimigo pode ser alguém que está do lado de cá, digamos assim, né? Algum dos projetistas. O inimigo pode ser qualquer um. Ou o inimigo pode ter o poder de comprar qualquer um que conheça os detalhes. Então você não pode supor que o atacante, o inimigo, ele desconhece, ele é desinformado, porque na prática, muitas vezes, isso de fato não procede, né? Então, a definição plausível de segurança, que pelo menos é utilizada há 130 anos, é que o inimigo, o atacante, o fraudador, ele conhece todos os detalhes do sistema. Não existe informação privilegiada para esse atacante, a não ser daquelas chaves criptográficas que, de qualquer forma, não estavam disponíveis para a gente, por exemplo, utilizar no ambiente de testes, né? Então, a noção é essa. Essa é a noção correta, o raciocínio correto para se trabalhar na área de segurança. É a noção que todo mundo utiliza. Pode falar, Milka, vai falar alguma coisa? É basicamente isso. É isso que eu tinha solicitado para ele dizer, inclusive na lei eleitoral, que diz que o TSE tem que abrir o código dos programas para os partidos e para o Ministério Público, para a OAB, diz isso, que o TSE tem que abrir tudo, com exceção da chave de criptografia, que é privada, que essa é secreta, ele tem direito de manter secreta. O resto ele tem que abrir tudo. Inclusive, assim, eu não sei dizer aqui se, por exemplo, a lei impede, né, como a gente falou, a divulgação do código-fonte ou o que for, mas enfim, o próprio sistema eleitoral está regido pela lei. Se a solução é legal, que seja via Congresso, né, alterar a legislação eleitoral. Mas um dia vai ter que acontecer, porque do jeito que tá muito claro que é insustentável. Ou então, a menos que a gente continue querendo viver uma farsa ou fingindo que a gente acredita nesse sistema ou acredita na palavra lá dos burocratas lá do TSE, né? Que é um absurdo, chega a ser infantil esperar que a gente acredite, né? Ninguém precisa acreditar, né? Você deve estar percebendo já, Daniel, que está crescendo, né, a compreensão da insegurança do sistema eleitoral pelo eleitor brasileiro. Um dos problemas que eu enfrentei todos esses anos, que eu venho discutindo e denunciando essa insegurança, é que a grande maioria dos brasileiros aceita o sistema como que é, né? Então, quando eles falam que 80%, 90% dos eleitores aceitam o sistema, o que eu vou falar? Né? A isso eu não tenho que responder. Mas, aos poucos, está aumentando a compreensão do eleitor brasileiro, que é um absurdo votar num sistema em que você não pode, você não tem nem garantia que ele
não está desviando o voto, nem garantia que ele não está identificando o voto. Né? O sistema brasileiro é o único onde o eleitor vai votar e o número de identificação dele, ou a impressão digital dele, é fornecida por o mesmo equipamento onde ele fornece o voto. Só no Brasil que acontece isso. Né? O resto do mundo eles não deixam isso acontecer. Há uma preocupação. Perdão. A biometria é usada, por exemplo, na Venezuela desde 2004 para identificar o eleitor, só que não na máquina de votar. Quer dizer, ele se identifica numa máquina com biometria, aí ele é identificado, está liberado, recebe o cartãozinho, vai na máquina e vota, sem precisar pôr o dedo dele na máquina de votar, entendeu? É assim que é no resto do mundo. O Diego... Exato. Na população há uma preocupação muito grande apenas com a eficiência do sistema de totalização e da urna eletrônica. Porque antigamente a gente esperava, sei lá, uma semana para o resultado sair, eu nem lembro mais, né, porque eu era criança quando as eleições feitas com papel eram feitas com papel, então a apuração demorava bastante, tinha aquela possibilidade de erro, né, até erro acidental. Então, assim, o que a população se preocupa muito, que eu sempre vejo, até acompanhando as discussões, a repercussão do que a gente conseguiu fazer no ambiente de testes lá do TSE, é que a urna eletrônica é rápida e eficiente, nós temos o resultado ainda no mesmo dia, portanto, isso é suficiente. Mas eu acho que é importante frisar que não adianta nada a gente ter um resultado instantâneo se não existe confiança naquele resultado. Então, do que adianta você ter, supondo que a urna eletrônica, o sistema inteiro ainda mais eficiente, a gente tem um resultado em 5 minutos. O que adianta ter o resultado em 5 minutos se não há nenhuma garantia forte de que aquele resultado não foi manipulado, não foi alterado, ou o sigilo do voto daqueles eleitores que compareceram no dia de votação não pode ser quebrado? E é por isso que eu convidei, né, o professor Diego para fazer a entrevista, o Amilcar já tinha feito, porque eu quero, o meu objetivo é divulgar isso cada vez mais. É claro que eu não tenho poder igual a imprensa tem, mas eu estou tentando, né? Então, quanto mais gente souber disso, né, ficar consciente disso, melhor, né? Ainda que as coisas sejam muito lentas, né? Bom, então já deu aqui 1 hora e pouco. Vocês querem fazer comentários finais ou alguma outra observação, alguma coisa? Você pode falar primeiro. Da minha parte, eu gostaria de agradecer mais uma vez a você, Daniel, por essa oportunidade, por esse trabalho. A primeira entrevista que eu dei para você, apesar de ter tido 1h30, está com surpreendentes 33 mil visitas, mais que isso, né? Em 2, 3 meses. É difícil um texto, um negócio, um vídeo tão longo assim, ter tanta visita, né? Então, dar parabéns para você, agradecer para você por essa oportunidade, pela divulgação que você está dando e conseguir repercutir isso daí. E ao Diego, eu gostaria de, mais uma vez, dar parabéns para ele, porque ele fez. O que ele fez, primeiro, pelo mérito técnico de ter conseguido fazer, e porque ele provou um negócio fundamental para a gente, nessa nossa luta, que é essa questão de que o sistema eleitoral dependente do software nunca vai ser seguro, porque sempre pode ter alguma coisa lá que ninguém tinha descoberto. Então, dá parabéns para o Diego por essa realização dele e da equipe dele. Agora o Diego. Obrigado, Amilcar, mais uma vez pelos parabéns. Eu acho também os esforços, a batalha que vocês vêm enfrentando há muito mais tempo, há bastante tempo. Quando eu era aluno de graduação, eu fui aluno do professor Pedro Rezende, que é um dos que integra essa frente de batalha por um sistema de votação que seja verificado independentemente. Então, quando eu fui aluno dele, em meados de 2002, 2003, eu já podia perceber o poder dessa iniciativa, né? Então, eu queria também dar os parabéns por essa batalha, é fundamental, é um mecanismo, é um sistema da infraestrutura crítica do país, é talvez aquele mais importante. Então, ele tem que ser feito da forma correta, de forma técnica, ele não pode ser subjugado a interesses políticos diversos, ele tem que ser um sistema tecnicamente coeso. Eu gostaria de agradecer também ao convite, Daniel, eu já assisti a algum dos seus vídeos, então eu fico muito feliz por participar em um deles, e eu acho que assim, deixar a mensagem de que nenhum sistema informatizado é livre de problemas, nenhum sistema informatizado é livre de falhas. O que você faz é tentar mitigar essas falhas com o apoio de especialistas, não tem outra forma. Então, todos os sistemas de votação usados fora do país, pelo menos aqueles que são considerados mais seguros, ou os propostos na literatura, aqueles de interesse puramente acadêmico, todos eles têm essas fases de correção e de detecção de vulnerabilidade e correção por parte de especialistas, e nenhum deles é completamente inviolável. Isso não seria diferente na urna eletrônica, porque ela é fabricada no Brasil.
todos esses sistemas são passíveis de falha, de fraude. Agora a questão é calibrar qual o custo de você tentar montar um ataque, montar uma fraude em larga escala com o sistema em campo. Então, a área de segurança ela se preocupa com isso, aumentar o custo do atacante. E até modelando esse atacante como alguém que projeta o mecanismo, que ele tem conhecimento suficiente de todos os detalhes. Eu fiquei muito feliz de ter participado do evento do TSE, não só pelo resultado que a gente obteve, não só pela repercussão, mas eu acho que também ajudou a realimentar, né, a reacender essa discussão em torno do sistema eletrônico de votação, que ela vinha um pouco adormecida nos últimos anos. Então eu acho importante que todo mundo que assista o vídeo, todo mundo que acompanhe o que está acontecendo, mantenha esse senso crítico de que o sistema não é inviolável, porque nenhum sistema é inviolável. Então é importante manter sempre esse senso crítico para não fazer uma afirmação desinformada que termine corroborando uma posição categórica de quem produz o sistema. Ainda mais vindo de um ministro, como foi o caso do Aires Brito, né? Então, bom, eu também quero agradecer vocês dois, né, Amilcar e Diego. Também dar parabéns ao Diego, né, pelo feito, porque de qualquer forma, por mais que o Diego minimize, né, como é que fala, o que foi feito, mas assim, na verdade é um grande feito e você vê empresas recebendo, como o Amilcar falou, 600 mil reais não conseguiram, o que o Diego fez uma hora é para se pensar, né? E eu só queria perguntar para vocês, eu posso colocar a foto de vocês dois no vídeo e os contatos para os sites para o pessoal? Sim, eu não vejo nenhum problema, por favor. Então, só para deixar claro, eu não estou minimizando o que a gente fez. Eu acho que o que a gente fez foi bem importante, foi até pela repercussão que gerou. Eu só estou tentando me restringir aos fatos técnicos, evitar sim. diferente. Sim. Não, claro. Eu estou dizendo assim, eu fiquei impressionado, mas eu digo assim, eu fico imaginando o que não poderia ser feito se tivesse mais tempo, entendeu? Então eu vejo um potencial enorme da sua parte que não foi explorado, né? Basicamente é isso. Né? Eu queria aproveitar aqui, bom, primeiro eu autorizo colocar meu nome, o e-mail e a página aí sobre, né, no vídeo, não tem problema, a foto também. Eu queria fazer mais um apelo aqui ao Diego para ele produzir. Eu sei que ele tem muito mais coisa, né? Ele é professor, tem que dar aula para aluno, corrigir prova, mas para ele produzir logo um relatório em inglês para a gente divulgar isso daí para fora do Brasil. Já estava nos planos da equipe, né, até talvez submeter uma publicação científica mesmo para alguma das conferências que trata do tema, porque também eu sou professor, eu vivo de divulgar o que eu fiz, né, não adianta nada você alcançar um resultado se ele não é divulgado para a comunidade científica. É um resultado científico, não é um resultado técnico, então eu acho que ele precisa ser divulgado, até porque tem muitos pesquisadores em outros países que eles não têm informação suficiente a respeito da urna eletrônica brasileira. Eu assisti uma vez uma palestra no Canadá de um aluno de doutorado lá que trabalhava com votação eletrônica, e no final perguntei para ele, ele falou das urnas de vários países, da urna indiana, da urna americana, de várias urnas. Eu perguntei, você não tem nada a respeito da urna brasileira? Ele falou, não, nunca chegou a mim nada da urna brasileira. Você tem alguma coisa para me falar da urna brasileira? Na ocasião eu não tinha nada além do resultado lá dos testes de 2009, mesmo porque eu nunca tinha me aproximado o suficiente da urna eletrônica brasileira, ou nesses termos que o TSE colocou, para dar uma postura informada, né? E agora, sim, nós estamos produzindo esse relatório, o tempo está atrapalhando um pouco, até para lidar, a gente precisou gastar algum tempo para lidar com a repercussão do que a gente fez nos testes de segurança. Mas sim, o relatório está em produção, eventualmente ele vai ser disponibilizado, porque a comunidade científica internacional, eu acho que tem que saber do que foi feito no evento do TSE. Bom, então perfeito. Então eu quero convidar quem assistiu esse vídeo a comentar embaixo, quem quiser fazer vídeo resposta pode fazer, e que o debate continue, né? Não pare aqui, porque isso tem que ser progressivo, né? Então tá. O debate é fundamental. Exatamente. Então, mais uma vez, obrigado, Diego, obrigado, Amilcar, e espero que o pessoal tenha gostado. Clique em gostei aí, adicione ao favoritos, e para ajudar a divulgação, né? Compartilhe nas redes sociais para a gente espalhar isso aí. Então, joia. Obrigado, Daniel. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde, Amilcar. Todos vocês. Obrigado. Um abraço.